Olá, seja bem-vindo a mais um devocional de Natal aqui da Editora Fiel, do Ministério Fiel. É um prazer receber cada um de vocês aqui mais uma vez na nossa casa e compartilhar com vocês um pouco do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo alguns devocionais de Natal que vão acontecer até sexta-feira anterior ao Natal. A cada dia, até essa sexta-feira anterior ao Natal, nós vamos publicar aqui nas nossas redes sociais um devocional. E hoje nós vamos fazer mais uma pequena meditação, uma breve meditação a respeito do nascimento de Jesus. E antes de nós lermos a palavra de Deus, antes mesmo de falarmos sobre o nascimento de Cristo, nós precisamos fazer uma reflexão que talvez não seja tão agradável assim. Lá no princípio, Deus criou boas todas as coisas. E você se lembra da descrição que Gênesis 2 faz da geografia do Jardim do Éden? O texto fala que do Éden saía um rio que se dividia em 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Você já parou para pensar por que o texto bíblico descreve o Éden dessa maneira? Por que o Éden era o ponto de encontro entre 4 rios? Isso indica que os rios conduziam ao jardim de Deus. Nós costumamos falar aqui na nossa cultura, né, num ditado muito conhecido, que todos os caminhos levam a Roma. Nós podemos dizer de forma semelhante que lá no princípio todos os caminhos conduziam ao Éden. O Éden era, por assim dizer, a terra da união. O Éden foi constituído por Deus para ser o local, o ponto de encontro entre os povos que descenderiam de Adão e Eva, que se espalhariam por toda a terra, poderiam se encontrar no Jardim do Éden por meio desses 4 rios. Os povos sairiam de todos os lugares para se encontrarem no Jardim do Éden e cultuarem o Deus verdadeiro. O Éden é a terra da união. O problema, meus irmãos, é que com o passar do tempo, um pouco depois da criação do ser humano, nós nos rebelamos contra Deus em Adão. Nós quisemos ser os senhores em vez de servir ao Senhor. Em vez de nos encontrarmos no Jardim do Éden para prestarmos culto ao Deus verdadeiro, nós optamos de uma maneira completamente tola por sermos os senhores da criação. Dessa forma, aquela união original que foi intentada por Deus se desfez por completo. Os povos passaram a batalhar uns contra os outros. Os povos que foram criados por Deus para o homenagearem no Jardim do Éden, para se encontrarem no Jardim do Éden e prestarem culto ao seu nome, passaram a se voltar uns contra os outros. Nós nos tornamos inimigos uns dos outros. Mas a palavra de Deus tem para nós algumas profecias marcantes e maravilhosas no Antigo Testamento. Um dia, essa inimizade entre os povos seria desfeita, de maneira que os povos se juntariam para ir buscar o Senhor verdadeiro, o Deus dos exércitos, Yahvé. Leia comigo o texto de Isaías 60. Em Isaías 60, do versículo 1 ao versículo 6, assim diz a palavra de Deus: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. O profeta Isaías, inspirado por Deus, prevê um dia em que os povos voltariam a se unir, e eles se uniriam para buscar o Senhor. As riquezas das nações afluiriam mais uma vez para o Senhor. Os povos levariam suas riquezas para homenagearem o Senhor dos Exércitos. Os povos voltam a se unir ao redor do Senhor conforme o intento original. Essa é a previsão do profeta Isaías.
E se você prestou bastante atenção no trecho de Isaías que nós lemos, algumas palavras no versículo 6 que são muito emblemáticas para nós que conhecemos a história do nascimento do Salvador. No versículo 6, repetindo, o profeta diz: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Os povos homenageiam o Senhor por meio de ouro e incenso. Você consegue se lembrar de uma passagem nos evangelhos que também fala sobre ouro e incenso? Você deve estar pensando corretamente, né, na passagem do nascimento de Jesus Cristo. Eu peço então que você se reporte ao texto de Mateus 2. Vamos ler os versículos 1 e 2 inicialmente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Alguns magos do Oriente ficam sabendo do nascimento do rei Jesus e então vêm do Oriente até Belém para adorar esse rei recém-nascido. Pessoas do mundo gentílico se unem para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a partir do versículo 9, nós ainda lemos: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos, em sonho para não voltarem em presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Então vejam, esses reis do mundo gentílico, esses reis provenientes do Oriente, se dirigem a Belém e levam homenagens a Jesus. Eles levam ouro, incenso e mirra. Esses magos cumprem a profecia de Isaías. Aquela profecia de Isaías 60, segundo a qual, quando o Messias se manifestasse, ele voltaria a unir os povos que estavam em conflito uns contra os outros. Esses povos se uniriam para homenagear o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eles fariam isso por meio de ouro e incenso, como nós vemos aqui nesse texto de Mateus. Esses reis magos que vieram adorar Jesus no começo, logo que ele nasceu, são uma prefiguração, são uma antecipação daquela realidade escatológica que ainda está por vir. Quando Jesus vier pela segunda vez, não vai mais haver nenhum tipo de inimizade entre os povos, porque todos, sem exceção, vão se unir ao redor do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele bebezinho que nasceu em Belém, né? Isso é maravilhoso, meus irmãos. É maravilhoso nós pensarmos que esses magos que ofereceram e ofertaram ao bebê Jesus ouro e incenso estavam cumprindo a profecia de Isaías. Eles são uma verdadeira prefiguração da bênção escatológica da união dos povos ao redor do Senhor dos Senhores, o Messias, Jesus Cristo. A pergunta que eu faço para você nesse dia, nessa breve meditação, é: como você tem se relacionado com os demais povos? O Messias se manifestou para trazer bênção às nações. Dessa forma, nós não podemos ter nenhum tipo de inimizade em relação aos demais povos, porque Deus tem povo, Deus tem os seus eleitos em todas as partes, em todos os lugares, em todas as nações. Nós vamos passar a eternidade unidos com pessoas provenientes das mais diferentes etnias e nacionalidades. Essa união escatológica, essa realidade maravilhosa da nova aliança deve se verificar de maneira antecipada na nossa própria vida, no presente. No presente, nós temos que ter um estilo de vida que manifeste o amor do Senhor pelas nações, que agora estão todas unidas ao redor dele. O motivo pelo qual você, brasileiro que me ouve, o motivo pelo qual você, falante do português, seja do Brasil, seja de Portugal, seja de Angola, seja de Moçambique, o motivo pelo qual você
serve ao Senhor Jesus Cristo é que a profecia de Isaías 60 está se cumprindo. Vamos nos unir, independentemente da nossa nacionalidade. Vamos nos unir ao redor da pessoa do Messias. O nascimento de Jesus chama a nossa atenção para a necessidade de pessoas de todos os povos se unirem ao redor do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o nosso devocional. Deus te abençoe ricamente e até a próxima.